Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar aqui no telão também, tá? Fica a seu critério. Você pode ler e acompanhar aqui no telão. Lucas 10, a partir do verso 25 até o último verso aí desse texto, dessa parábola, compreendendo a parábola do bom samaritano. Encontraram aí? Já está aqui, vamos lá. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Amados, essa parábola contada por Jesus enfatiza a importância de amar e se preocupar com o próximo, independentemente de quem ele seja, de sua origem, de sua religião, de sua posição social. Jesus enfatiza como nós devemos proceder, como nós devemos agir para cumprir a vontade e os mandamentos do Senhor. E aqui você vai observar nesta passagem um ensino bem assim prático de Jesus. Ele mostra que amar não é simplesmente um sentimento. Jesus mostra que amar exige outras coisas a mais. Amar exige o cumprimento das obras, a prática das obras, atitudes. E a pessoa que não entende esse princípio do verdadeiro amor, ela acaba não conseguindo viver uma vida condizente com os princípios da palavra de Deus. São questões espirituais e por isso também Tiago vai nos dizer lá no capítulo 2, verso 17, o apóstolo fala assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ele está dizendo que ter fé, mas não ter atitude, não ter obras, não praticar obras,
essa fé não funciona, não tem valor, é morta. Essa fé não leva a pessoa a conquistas, não leva a pessoa a alcançar o sobrenatural, não leva a pessoa a alcançar o extraordinário, porque ela fica limitada, e bate a mão no peito, e às vezes afirma que eu tenho fé, ó, e eu amo. Hoje pela manhã eu falei para os irmãos, quando eu cheguei aqui, falei assim, olha, eu ouvia, não estava aqui ainda, mas eu ouvia vocês cantar, eu amo Jesus, e eu perguntei para ela, meu Deus do céu, será que ama de verdade a si mesmo, como está cantando essa força? Será que as obras dessa igreja são compatíveis? Porque nós somos mestres, PhD em dizer essas coisas. Oh, eu tenho muita fé. Oh, eu amo Jesus. E nossas obras? E nossas atitudes? Como cristãos, como seguidores, como discípulos de Cristo, como pessoas que decidiram por Jesus, decidiram segui-lo. Que essa palavra cristão foi um tipo de apelido que deram aos discípulos. Quando eles chegaram pela primeira vez na cidade de Antioquia, o povo de lá disse, os cristãos chegaram aqui na cidade. E cristão no grego quer dizer pequenos cristos. Então, nós somos parecidos com Ele, ou pelo menos precisamos. Não sei se somos de verdade, mas precisamos entender esse princípio do que realmente representa Jesus para cada um de nós. Durante o tempo de Jesus aqui na terra, naquela época havia uma profunda, eu posso dizer, hostilidade entre o povo judeu e o povo samaritano. Não se entendiam, porque os judeus consideravam os samaritanos um povo herético, um povo que não era puro. Dentro do contexto religioso dos judeus, era um povo também impuro, devido a vários acontecimentos que marcaram a história desse povo, inclusive desde a divisão dos reinos de Israel e de Judá. Muitas coisas foram acontecendo e por isso os judeus passaram a não aceitar os samaritanos. E por isso a gente vê exatamente Jesus usando aqui, nessa parábola, a figura de um samaritano. Vamos observar, né, logo no início, nós vamos ler no verso 25, que foi certo homem intérprete da lei, ou como diz outra tradução, doutor da lei. Sempre que os fariseus queriam pegar Jesus em alguma coisa, em alguma área, às vezes mandava um perito, mandava um doutor, um especialista na lei, para fazer questionamentos a ele, para fazer perguntas a ele. E a pergunta que ele faz para Jesus é concernente à própria salvação. E aí ele pergunta isso para Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu farei
para ser salvo. Jesus falou assim: ó, você sabe os mandamentos, né? Jesus mostra para ele isso. E até perguntou para ele: como que você interpreta a lei? O que você entende da lei? O que você consegue compreender que ela diz sobre esse assunto? E aí ele responde para Jesus, né? No verso 27. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, ele estava dizendo: é isso que a lei fala. O que eu entendo é isso. Aí Jesus respondeu a ele: você respondeu corretamente, continue fazendo isso, que você está no caminho. É isso aí mesmo. Mas ele, querendo justificar-se, ele não estava satisfeito. Pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus então conta para ele uma parábola. Jesus faz uma ilustração aqui, bem assim nítida, né? Para ele compreender, para ele entender. Dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi vítima de um assalto. Mas não só o assalto, depois que o assaltaram, ele foi espancado. Tem uma outra tradução que ele fala, que a Bíblia diz, que também foi despojado, ou seja, tiraram suas roupas. E o final, ele fica ali, semi-morto, à beira da estrada. Mas antes de prosseguir, deixa eu te falar uma coisa sobre o significado espiritual dessa questão. Jerusalém significa cidade da paz. Em Jerusalém estava o templo. Em Jerusalém é que as pessoas se dirigiam para adorar, para oferecer seus holocaustos, seus sacrifícios, seus pedidos. Em outras palavras, em Jerusalém, o povo adorava o Senhor, o povo servia ao Senhor, porque a presença de Deus na vida do povo, naquela época, antes de Cristo, era condicionada ao templo, às obras que as pessoas faziam. Jerusalém pode-se dizer um símbolo da igreja, um símbolo do lugar onde o povo de Deus se reúne. Jericó fala de fragrância, talvez por causa ali das árvores, flores, né? Era um aroma saudável, perfume naquele lugar. Quando nós estivemos em Israel, nós somos aqui 23 pessoas daqui. Agora em 2023, na festa dos tabernáculos, pela primeira vez nós conseguimos passar por Jericó, cidade hoje tomada por palestinos, e não é tão fácil entrar em Jericó muitas vezes. Mas pudemos conhecer, né, um pouco da cidade de Jericó. Passamos ali por essa cidade, que é considerada a cidade mais antiga do mundo, Jericó. Mas o homem, quando sai de Jerusalém, fala da pessoa que sai da igreja, seduzida pelo perfume do mundo, e vai para um lugar oposto. Sempre assim, quando a pessoa abandona a igreja, quando abandona o lugar da adoração onde o Senhor está, ela vai andando
Ela vai andando, sendo seduzida por algum cheiro diferente. Quando fala que suas roupas foram tiradas, roupa fala de proteção, de cobertura, significa que ele foi exposto. E é exatamente isso que Satanás faz com as pessoas. O final é sempre assim: vergonha, sofrimento. E se não acontece às vezes a morte física, mas acontece com certeza a morte espiritual. O templo não faz milagre, mas no templo se manifesta o Deus operador de milagres. Faça do templo da casa de Deus sua referência. De buscar ao Senhor, de estar presente. Porque uma das coisas que mais nos edifica é a comunhão de uns para com os outros. E assim aconteceu, porque esse rapaz, estando ali, meio morto, quem sabe desmaiado, né? Vem passando um sacerdote, claro, um sacerdote judeu, um religioso. Ele vem passando naquela situação, foi embora. O moço estava todo machucado. Talvez ele tenha pensado assim: eu sou sacerdote, e porque a lei também proibia, o sacerdote não podia tocar num corpo onde houvesse sangue, porque era impuro. Eu devo ter pensado assim: não, eu não vou tocar nele, porque eu não posso, eu sou sacerdote. Sei lá o que passou pela cabeça dele, foi embora. Vem um levita, da mesma forma, passou por ali, olhou e foi embora. Deixou o homem lá naquela situação. Terceiro lugar, vem quem? Um samaritano. O samaritano vai passando, e Jesus diz que quando ele viu aquele homem naquela situação, ele se compadeceu dele. Repita comigo: se compadeceu dele. E quando a pessoa ela compadece, normalmente ela precisa ter atitudes compatíveis com o sentimento que a impulsiona, que a move. E foi isso que ele fez. Pegou aquele homem, colocou-o em cima do seu animal e procurou uma hospedaria. Levou o homem e ali ele teve alguns remédios necessários para curar suas feridas. Ajudou aquele homem. E é interessante, você vai observar que foi algo assim que mexeu com toda a sua caminhada. Porque além desse trabalho todo, ele falou assim, chamou o chefe, né, daquela hospedaria, e disse para ele assim: eu vou deixar com você aqui, além do que havia pago, mais 2 denários, 2 moedas. Cuide dele para mim. Se passar o valor, quando eu voltar, eu te restituirei, eu te pagarei. E aí vai dizer também o seguinte, que
no outro dia que ele disse isso para o chefe daquela hospedaria. Isso quer dizer que ele perdeu ali aquele dia, dormiu ali cuidando dele e só foi prosseguir na viagem no outro dia. Dedicou muito o seu tempo. Amém, gente? Quem está entendendo aí? Dedicou muito tempo cuidando daquele rapaz, né? O sacerdote e o levita, logicamente, eram pessoas religiosas, eram trabalhadores do templo. Os levitas, logicamente, eram os descendentes da tribo de Levi, que não haviam recebido herança, não haviam recebido terra, mas Deus fez uma aliança com Levi, dizendo a ele que a sua geração iria trabalhar para o Senhor, iria trabalhar diretamente para Deus. E Deus prometeu: eu serei a recompensa deles, eu vou cuidar dos levitas. Então os levitas cuidavam de tudo, da limpeza. Levitas cuidavam de toda a obra. Então ali haviam pedreiros, ali haviam pintores, ali haviam marceneiros, ali haviam os zeladores que cuidavam de tudo, enfim. As pessoas que também ajudavam nas atividades no templo, que tocavam, que cantavam, todos eram levitas. Tem uma ala da igreja hoje que parece que confunde, né? Tem os levitas, como se levita fosse apenas os que ministram na música, mas não, levita eram todos que tinham cargo, que trabalhavam no templo, todos. Até, como diz o pastor José Rodrigues, se você for analisar bem, lá os músicos estavam lá embaixo. Vinha primeiro aqueles que cuidavam de outras áreas. E aí, a gente observa que esses dois, eles pensaram assim, né? Eu sou sacerdote, eu sou uma pessoa que trabalho no templo, tenho responsabilidade com o templo. Irmãos, mas tem uma coisa aqui nesse texto, que foram exatamente esses dois que Jesus falou, o sacerdote e o levita, que eram os profissionais lá do templo, eram os religiosos lá do templo. Esses dois foram rejeitados pelo Senhor. Por que foram rejeitados? Por que não foram aprovados? Porque a lei não estava em seus corações. Não tiveram sentimento por aquele homem. Ei, olha para mim aqui. Hoje tem muita gente que gosta muito disso. Quer falar, quer tocar, quer cantar, quer pregar, quer não sei o quê, eu quero no templo. Ei, o templo não precisa. O templo não precisa disso não. Você quer fazer a vontade de Deus? Então vai lá para fora. É lá que está cheio de gente doente, gente caída, gente sofrendo, precisando ser ajudado. Você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Então faça isso. Aliás, vou te dizer uma coisa: título, função, cargo não te faz mais espiritual, mais bem. De forma alguma. Decida estender a mão a quem precisa. Decida ajudar quem está necessitado. Ajudar a pessoa que está morrendo, pessoa que está padecendo. Agora, um fator que você já observou aqui também, deva ter observado nessa passagem, interessante. Lugar na hospedaria tinha,
Lá tinha lugar. Hospedaria pode falar também, representar a igreja. Lá tinha lugar. Faltava apenas alguém para levar. Sempre tem lugar. Sempre há lugar. Mas a questão é que nós estamos vivendo um tempo de crise de bons samaritanos. Os bons samaritanos é que a gente percebe, né, que estão sendo muito poucos. Está tendo falta de alguém para ir e para socorrer. Como eu disse, o que está caído, o que está sofrendo, o que precisa ser alcançado por Jesus Cristo. Sem, amados, amor, nada do que fazemos tem valor. Se não for por amor, não vai funcionar. Quando eu disse aqui na introdução que as pessoas acabam não compreendendo o significado ou a importância do amor e associam às vezes o amor a sentimentos, é a causa de muitos problemas nos relacionamentos, no trabalho, na escola, na igreja, na célula, na família, no casamento. As pessoas confundem o amor com o sentimento. E algumas chegam a dizer assim: o amor acabou. Existe uma diferença muito grande em gostar e amar. Gostar, você gosta de pessoas que alegra o seu ambiente, ou seja, pessoas que você conhece, pessoas que já fazem parte de sua intimidade, você passa a gostar delas. Você gosta de pessoas do seu círculo familiar, amigos. Então, são pessoas que você passa a conviver com elas e que você passa a gostar delas. A Bíblia não manda você gostar de todas as pessoas. Até Jesus não gostava muito de um certo tipo de pessoas, dos religiosos. Não há mandamento para você gostar de todo mundo, mas há mandamento para você amar todas elas indistintamente. Amém, amados? Então, amar, aí Jesus vai dizer que amar os amigos, isso até os incrédulos fazem, mas que precisamos, que nossas atitudes, nossas obras precisam ceder às obras dos religiosos daquela época. Amar os inimigos. Então vejam que não é uma coisa assim tão simples, não é uma coisa assim tão fácil. Que tem pessoas, irmãos, que elas passam a até odiar. Pessoas do seu círculo de amizade, pessoas que fazem parte, às vezes, da sua própria igreja, sua própria família, tudo porque tem um coração enfermo, um coração doentio, que não sabe lidar com sentimentos,
não sabem lidar com situações e acabam enfrentando situações complicadas que vão enroscando, né, a sua própria vida. No verso 35, que eu citei, mas eu quero ler, diz assim: no dia seguinte tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O bom samaritano também, irmãos, é um tipo de Cristo. Jesus é o único que pode curar, libertar, salvar, restaurar e transforma a vida da pessoa. Ele falou assim: quando eu voltar, eu estou indo numa viagem, quando eu voltar, devolverei, restituirei tudo. Porventura, não foi isso que Jesus fez? Não é mais ou menos como se ele tivesse assim numa viagem? Eu irei, disse ele, mas voltarei. E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O meu galardão estará comigo para recompensar a cada um. Sabe, irmãos, as pessoas, na sua maioria, as pessoas cristãs, elas às vezes passam a ter a imagem de Jesus como aquele Deus que está dentro de um trono, um oratório, alguma coisa assim, e que as pessoas simplesmente vão lá pedir para ele e apanhar com ele o que precisam. Não. Jesus é uma pessoa, Jesus é um ser. Jesus deseja relacionar com seus filhos. E ele vai nos dizer lá em Mateus 25, verso 23, sobre exatamente os que trabalham, os que servem a ele. Esta foi a palavra dele. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo que quando ele voltar, foi isso que ele falou, e que ele for então retribuir a cada um, ele vai poder entregar aos seus filhos esta recompensa. E ele irá dizer para aqueles que o serviram, aqueles que o amaram, aqueles que fizeram a sua vontade: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entre na alegria. Entre na alegria que eu sinto. Venha desfrutar essa alegria comigo. Irmãos, preste atenção. Se a igreja não conseguir tirar um pouco mais os olhos aqui da terra, não tem jeito de falar assim, tem que tirar os olhos 100% que da terra, porque a gente tem um corpo, tem uma alma. A gente vive aqui como pessoa, como um ser humano. Mas quanto mais a igreja consegue tirar os olhos da terra, daqui, ó, e colocá-los em Jesus, mais bem-sucedida, vitoriosa, abençoada ela será. Mas enquanto a igreja estiver focada em tudo que é aqui da terra,
mais decepção, mais frustração ela enfrentará. Jesus perguntou no verso 36 e o 37 para aquele homem: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Bom, por que eu estou lendo aqui esse versículo de novo? Porque a pergunta que foi feita lá no início, qual foi? Sobre salvação. A pergunta que ele foi fazer para Jesus: como é que eu posso ser salvo? E a resposta foi clara. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus colocou aqui que a salvação está condicionada. Jesus deixou claro aqui que a salvação está condicionada ao seu procedimento com as pessoas, com o seu próximo. Por isso que quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E depois que a gente termina de fazer a oração do Pai Nosso, que a gente normalmente não faz ela completa, porque se não perdoar, diz Jesus, concluiu lá, se não perdoardes ao próximo as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará vocês. Então, se você pegar todas as palavras de Jesus concernente a essa questão, ele vai mostrar que nosso coração, igreja, tem que estar puro, limpo, curado, para lidar com as pessoas, para relacionar com as pessoas, e para também ir ao encontro das pessoas que precisam de nós, das pessoas que precisam de salvação, das pessoas que precisam alcançar a misericórdia e a graça do Senhor. Servir Servir, irmãos, é um dom, que a Bíblia nos fala muito sobre esse dom. E Jesus, ele inclusive afirmou que aquele que serve é maior do que o que é servido. Isso é algo tão profundo que não dá para você compreender. Mas se você começar a analisar o próprio Jesus, Jesus andou aqui na época, socorrendo as pessoas, dando atenção às pessoas, expulsando o demônio, curando, né? Perdoando, porque Jesus era maior. Então, quando você presta um favor para alguém, você está sendo maior que aquela pessoa. Quando você vê uma pessoa em apuro, e você vai, vou ajudar essa pessoa. Está segurando aqui alguns objetos, caiu, vou lá pegar para ela. Então,
você está sendo maior. O que serve é maior. Jesus fala que aquele que serve é maior do que o que é servido. Por isso há uma recompensa extraordinária. Jesus chega a dizer: você quer ser maior lá no reino de Deus? Então seja o menor aqui. Sirva, sirva. Decida servir. Quer conquistar a graça das pessoas no território, na sociedade que você participa? Sirva. Aprenda a servir. Aprenda a estender a mão a quem realmente precisa. E assim você verá a recompensa te alcançando. Amém, amados? Encerrando aqui, irmãos, deixa eu falar com vocês sobre a missão, né, da igreja, sobre nossa responsabilidade como servos do Senhor. A parábola aqui do bom samaritano, ela nos ensina que precisamos superar preconceitos, precisamos superar a nós mesmos, nossas limitações, nossas dificuldades, superar limites, muitas vezes, e demonstrar compaixão para com as pessoas. E através desse sentimento de compaixão, estendermos as mãos para assim levá-las a Cristo Jesus. Há alguns dias atrás, decidimos não realizar batismo agora nesses meses, mas teremos um batismo especial no dia 31 de dezembro. Primeiro eu passei aqui para a equipe de 12, para eles orar na semana, buscar de Deus, e assim também passar para os demais líderes de célula, a visão, e pedir para cada líder orar, para cada líder buscar de Deus a sua direção sobre o alvo de cada uma, de cada célula, de cada equipe, né? Que consequentemente faz parte do projeto. E então nós estabelecemos o número de 120 almas para ser batizadas no dia 31 de dezembro, desse grande batismo para a honra e glória do nome de Jesus. Fazer alvo lógico, fazer alvo normal, vamos apresentar 2 vidas. Não, isso aí não precisa de muita coisa, não. Isso aí não é alvo de fé. Isso não é determinação. Alvo tem que ter fé e tem que ter atitude. Alvo tem que estar acima das nossas capacidades e assim nos colocarmos na dependência do Senhor. Amém? Nós tivemos aqui um alvo um tempo atrás e numa noite o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Dias que eu não estava muito bem, um pouco alérgico, e o Espírito Santo falou comigo assim: tem que ter oração pela madrugada para que seja alcançado. Eu não passei para a igreja porque eu não estava em condições. Mas eu quero que você leia, coloca aí para mim por favor, Jó, capítulo 1, verso 5. Olha como que Jó, ele intercedia, ele orava pela sua família. Vamos ler juntos? Vamos lá?
Então, os filhos dele eram filhos comuns, mas reuniam para fazer festa entre eles, de tempo em tempo, e Jó ficava preocupado. Olha, que coisa impressionante. Talvez tenha tido alguma brincadeira, tenham falado alguma palavra que tenha entristecido o Senhor. Então, Jó se levantava de madrugada, né? Não é isso? Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos ou sacrifícios, segundo o número de todos eles. Assim o fazia Jó continuamente. Um homem que preocupava com a sua família, um homem que preocupava com seus filhos. Por que não levantava à tarde? Por que não levantava pela manhã, mas escolhia a madrugada? É porque aqui em Provérbios 8:17 vai nos dizer algo muito interessante sobre a oração pela madrugada, que diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Amém? Eu gosto da outra tradução que fala: os que me buscam pela madrugada me acharão. Talvez sua tradução fale assim: os que me buscam, eu amo os que me amam, os que me buscam pela madrugada me acharão. Existe algo assim muito profundo na oração pela madrugada.